o rei Josafá, o homem que ouviu Deus falar as seguintes palavras: nessa guerra, Josafá, você não terá que guerrear. Pare somente, fique de pé e veja a minha salvação, o meu livramento, disse Deus para Josafá. E eu separei 13 lições sobre essa passagem inspiradora. E sem perca de tempo, vamos para a aplicação. Primeira lição: quando o ataque vem de pessoas que estão perto de nós. O ataque não veio da Babilônia, o ataque não veio da Síria, ou seja, essas nações eram nações de longe. Sabe de onde veio o ataque? O ataque veio dos Amonitas, dos Moabitas, dos Edomitas, ou seja, de nações que praticamente eram vizinhas de Israel. Muitas vezes os ataques vêm de pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes o ataque vem de onde nunca imaginávamos que viria. Pessoas que já foram nossos amigos, pessoas que andaram conosco, pessoas que nós, lá atrás, estendemos as mãos para ajudar. Então, diante disso tudo, só Deus para blindar o nosso coração, para que esses ataques não nos tirem da presença de Deus, não nos tire a paz interior, que você jamais use as mesmas armas do mal. Segunda lição: a notícia da terra não é maior do que a notícia do céu. A notícia da terra está lá no versículo 2, e é essa aqui, ó: vem contra ti uma grande multidão, mas a notícia do céu, no verso 17, era essa aqui, ó: nessa peleja você não terá que pelejar, parai e estai de pé e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, ó Jerusalém, não temas e nem se assuste, porque amanhã sairei ao encontro, porque Deus será convosco. Olha que notícia maravilhosa. E aí cabe a gente ter um ouvido seletivo para pensar assim: qual notícia tem influência sobre a minha vida? A que notícia vamos dar ouvido? A terra não governa o céu. Lembre-se, sempre que uma má notícia bater na sua porta, esteja atento, esteja atenta ao que Deus diz na palavra dele, ao que Deus está falando ao seu coração. Terceira lição: até os inimigos se unem quando o assunto é destruir um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Até quem é inimigo se junta quando o assunto é destruir o povo de Deus. Um grande número de povos, irmãos, se juntaram, que eram inimigos de Israel, se juntaram para destruir o povo de Deus. Isso mesmo, esse povo que está se unindo para destruir Josafá e companhia, não são amigos uns dos outros. Quando o assunto é parar, destruir você ou a obra de Deus que há na sua vida, aí você já sabe, até os inimigos se unem. Se isso acontecer com você, glorifique a Deus. Sabe por quê? Ninguém tenta derrubar quem já está caído. A luz incomoda as trevas. Antes de um grupo fazer aliança contra você, saiba que o céu já está unido em seu favor. Maior é aquele que peleja por nós. Quarta lição: Deus nos faz triunfar até naqueles dias em que a derrota já era quase certa. Sabe quais eram as chances de Josafá vencer aquela batalha? Praticamente zero. Sabe qual era a chance de Davi contra Golias? Praticamente zero. Só Deus nos faz triunfar quando tudo parece estar perdido. Só Deus para nos levar do fracasso ao sucesso. E eu ministro esse triunfo sobre a sua vida nessa hora. Em nome de Jesus, entrega e confia tão somente em Deus. Deus é o nosso triunfo no meio das batalhas da vida. E graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus. Com Ele a vitória e não a derrota, que é certa. Quinta lição: sempre que você estiver agradando a Deus, se prepare para os ataques. Foi isso que aconteceu com Josafá e acontece conosco também. Depois que você entrega o seu caminho para Jesus,
depois que você ganha almas para Deus, depois que você passa pelo batismo nas águas, depois que você escolhe Deus ao invés de escolher o pecado, escolhe Deus ao invés de escolher o mundo, então se prepare para os ataques. Josafá estava agradando a Deus, irmãos. Josafá é um rei justo que está fazendo o que Deus aprova. E por ele não ter aliança com os inimigos, eles se levantaram contra Josafá. Os inimigos podem até se levantar contra a sua vida, mas Deus já está de pé ao nosso favor para guerrear as nossas guerras. Quando isso acontecer, não fique na defensiva. Faça como Josafá, intensifique sua busca pela face de Deus, mas não retroceda, porque Deus é contigo. Sexta lição: reconheça os seus limites. A primeira coisa que devemos analisar diante de uma adversidade é reconhecer os nossos limites. É reconhecer quando eu tenho que agir e reconhecer quando é Deus que tem que agir. Josafá apresentou o problema para Deus. Ele reconheceu que era limitado demais para o nível daquele problema, para o nível daquela batalha. Quando reconhecemos os nossos limites, Deus nos fortalece para nós termos força e rompê-los em nome de Jesus. Creia que quando você entrega na mão de Deus, por trás dos seus limites estão suas maiores conquistas. Só não deixe que suas limitações sirvam de barreiras intransponíveis entre você e os projetos de Deus na sua vida. Sétima lição: para onde você vai quando as coisas ficam difíceis demais? Josafá foi para a casa de Deus. Deus vem primeiro. Josafá nem organizou o exército primeiro. Sabe o que ele fez? Antes de tudo, ele foi para casa, para a presença de Deus. Foi na presença de Deus que ele encontrou refúgio. Em dias difíceis, não se desespere. Troque o desespero pela fé. Vá para os pés de Jesus. Olha o que está escrito lá no Salmo, de número 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ei, Deus é aquele que está perto de nós em todo o tempo. Quando o céu parecer estar nublado, quando a alegria te abandonar, quando os momentos de dor, de prova, de perseguição e injustiça baterem na sua porta, saiba que Deus sempre estará com você. Oitava lição: Deus sabe da sua luta, mas Ele quer te ver clamando. Mesmo Deus sabendo de tudo que estava acontecendo, Josafá foi clamar. Josafá foi orar. E sabe qual é o nome disso? É dependência de Deus na prática. É dependência de Deus declarada. É dizer para Deus que conta com Ele em todo o tempo. Orar é convidar a Deus para participar não só das nossas guerras, mas também de toda a nossa vida. Oramos a Deus porque é Ele quem sabe de todas as coisas. Nós não sabemos o que realmente precisamos, o que realmente está acontecendo, o que realmente está por trás de tudo. Não sabemos nós o que fazer. Sem contar que quando estamos em oração, também estamos sendo fortalecidos pelo Senhor diante daquela luta, diante daquela adversidade que Ele já sabe que estamos enfrentando. Deus sabe, mas ore. Deus sabe, mas você precisa se fortalecer em oração. Nona lição: lembre-se das promessas. Josafá não começa a oração dele falando do problema. Olha que interessante. Josafá começa falando das promessas de Deus na vida dele. Olha o que ele diz lá em 2 Crônicas 20, versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Sabe o que ele está fazendo? Ele está se lembrando das promessas de Deus, apesar dos apesares. Nunca se esqueça das promessas de Deus na sua vida. Para chegar no final de alguma coisa, sempre lembre-se do resultado que todo aquele processo
pode te dar. Ponha os seus olhos em Deus. 10ª lição: Deus luta e você fica de pé. Deus disse para Josafá que a luta era de Deus. Josafá tinha só que ficar de pé. Deus quer que sua postura seja sempre essa diante das adversidades da vida. De pé e revestido de toda a armadura de Deus. Na verdade, o que acontece é que nós lutamos de joelho e Deus nos faz vencer de pé. Porque quem fica de joelhos diante de Deus permanece de pé diante das adversidades. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Josafá. Ele se prostrou, orou a Deus e Deus o manteve de pé. 11ª lição: coloque a adoração na frente da preocupação. Irmãos, o louvor é uma arma na mão dos verdadeiros adoradores. Josafá não coloca o exército armado na frente, sabe o que ele coloca? Ele coloca os levitas, ele coloca a adoração na frente da batalha, porque é adorando a Deus que a gente vence. Enquanto você encontra motivos para adorar a Deus na batalha, Deus vai trabalhando na sua vida. Deus procura adoradores que o adorem a Ele em todo o tempo, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Deus procura adoradores. Faça uma experiência, experimente louvar a Deus no dia em que as coisas também não estão indo bem. Louve a Deus em todo o tempo. E a minha oração é que Deus coloque um cântico novo nos seus lábios todos os dias da sua vida. 12ª lição: o seu tempo de vitória será maior do que o seu tempo de problema, de adversidade, de guerra. Ei, a guerra não durou nem um dia, mas Josafá passou 3 dias recolhendo os despojos de guerra e celebrando a Deus pela vitória. Nem se compare, irmãos, o que Deus pode fazer depois de uma guerra, depois de uma tempestade, depois de uma luta. Creia que ainda estão reservados muitos dias de celebração e alegria para a sua vida depois dessa adversidade. O tempo de vitória será bem maior do que o tempo da luta, em nome de Jesus. 13ª lição: o lugar de morte se transformou em lugar de bênção. Olha que coisa linda, irmãos. O lugar da batalha se transformou num lugar de bênção, onde o povo de Deus deveria estar morto no campo, aquele campo de batalha, eles estavam vivos e recolhendo os despojos e riqueza que aquela guerra proporcionou. Creia que esse lugar de causa e sofrimento pode se transformar em um grande palco de milagre de Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério. O nosso Deus é especialista em transformar, mudar ambientes caóticos para ambientes de alegria. E só Ele tem o poder de transformar a maldição em bênção.